versículo 11. Amém? Você vai acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Que diz assim, queridos: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno de palha. Deixa eu ver até onde vai isso. Até o 15. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Para a gente entender um pouco sobre isso daqui. Ele disse que ninguém pode lançar outro fundamento. Que fundamento? A doutrina de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo que a gente tem que estar inserida nela, nessa doutrina de Cristo. Dando continuidade, ele diz assim: sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno. Aí ele diz: manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Ele quer dizer, no dia a dia a gente vai mostrando as nossas obras. No dia a dia, quando ele chega no versículo 13, aí ele diz: manifesta-se e tornará a obra de cada um. O dia demonstrará, porque está sendo revelado. Tudo que está escondido vai ser revelado. É isso que ele está falando. Tudo vai ser revelado. E ele continua dizendo: pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então é como se fosse uma prova, é como se a gente estivesse passando por uma prova, por um teste aqui na terra, com as nossas obras, com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida contínua. Você está entendendo, queridos? Aí ele diz: se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ele está dizendo o seguinte: se você permanece na doutrina de Cristo até o fim, você receberá o seu galardão. Amém. Mas tem que permanecer na doutrina de Cristo, com as suas obras. Lá em Tiago diz que a fé sem obra é morta. Então não basta você ter só a fé, você tem que ter obra também. E não basta você ter só as obras e não ter a fé. A fé e a obra, ela vai andar junto, para que no final se junte a obra e a fé, e assim a gente consiga receber o nosso galardão. Amém, queridos? Você está entendendo até aí? Vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, escute, se a obra de alguém se queimar, é como eu falei, é como se fosse uma prova de fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Todavia como através do fogo. Então, com relação a isso daqui, você vai ser salvo, mas o seu galardão pode ser pequeno. Se você tem mais obra, o seu galardão vai ser bem maior. E que tipo de obra é essa? É dar as coisas para receber de Deus alguma coisa? Não, não é dar. Você não vai ser salvo por você ser bonzinho, porque você é bondoso, porque você dá esmola, porque você sai dando as coisas para as pessoas. Não, você vai ser salvo pela fé. E a obra que ele está falando aqui é a obra de
Cristo que você tem que fazer a obra de Cristo. Essa obra, qual é essa obra? É você trabalhar para o reino de Deus. É você procurar ganhar alma para Jesus. É você levar o Evangelho do Senhor Jesus, pregando a doutrina de Cristo e tirando pessoas das mãos do diabo e trazendo pessoas para o reino de Deus. Você está entendendo até aí? Temos que ter a obra assim. Não é que você não vai fazer o bem para as pessoas, mas entenda isso: você dando algo para alguém não vai garantir a sua salvação. Não adianta ser bonzinho achando que vai ser salvo porque você dá esmola, que você faz isso ou aquilo. Não, você vai ser salvo pela sua fé em Cristo, pela sua confissão em Cristo, que pagou o preço pelos seus pecados. Quem vai salvar você é você crer, é você entregar a sua vida a Cristo, entendendo que Ele morreu para te salvar. Até aí tudo bem? Eu falei até o versículo 15, não é? O versículo 15. Aí o 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, essa eu já falei. Amém, amém. Até aí, isso mesmo. Amém? Agora eu queria pedir que você abrisse agora Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Aí a gente falou sobre o julgamento de Cristo. E a gente vai para Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Vou começar. Você já está vendo aqui? Amém? Eu vou ler na minha Bíblia. Talvez a linguagem seja um pouco diferente. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja aparência fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Entendeu, queridos? Então, quem teve essa visão foi o apóstolo João, e ele teve essa visão do final, aonde os mortos, ele viu os mortos, deixa eu ver aqui, os mortos grandes e os pequenos, posto em pé, diante do trono. E ele diz que livros foram abertos, o livro da vida e outros livros. Então, cada obra que nós fazemos aqui, ela vai ser escrita no livro, não é no livro da vida, é outros livros. Então, quando nós chegarmos lá, diante do trono, vai aparecer as obras que nós fizemos escritas nos livros. Tudo que você fez aqui vai estar escrita nesses livros. E o primeiro livro que vai ser aberto lá vai ser o livro da vida, para que ele possa achar o seu nome escrito lá no livro da vida. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, então a gente já está de fora. A primeira coisa que ele tem que achar é o nosso nome escrito no livro da vida. É a primeira coisa. E outros livros que está lá, como a gente acabou de ler aqui, está escrito as obras de nós. Mas deixa eu falar algo para você aqui, queridos. A igreja, ela não vai passar pelo julgamento. A igreja não. Sabe por quê? Porque a igreja, ela já
foi julgada. Quando você confessou Jesus, você já foi julgado. Os seus pecados já foram perdoados, já foram apagados. Então você vai se apresentar diante desse trono branco para você receber o seu galardão. Mas só aqueles que o nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Então todo cuidado com a nossa vida aqui é para que o nosso nome esteja escrito lá no livro da vida. Todo cuidado, queridos, para que a gente não venha ficar a vida toda dentro da igreja, e quando a gente chegar diante do trono branco, ele abrir o livro da vida e não achar o nosso nome. Aí vai ser muita tristeza, aí vai ser choro e ranger de dentes, porque ele vai lançar esses que o nome não está escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, que é uma morte que não tem fim, mas é considerado a segunda morte. Apocalipse 19, nós não vamos entrar muito nele, mas vamos entrar só um pouquinho, para a gente entender essa vinda de Jesus. Essa aqui é a segunda vinda de Cristo, no Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu com grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos. Isso aqui é um cântico, né? Verdadeiro e justo são os seus juízos. Vi os céus abertos. Não é não. Do 3, continuando no 2, diz: Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com as suas prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E as suas fumaças sobe pelos céus dos séculos, pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acham sentados no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvor ao nosso Deus. Até aqui, queridos, porque é muito longo. Então, o que quer dizer? Que agora ele vem para julgar. Até agora, ele ainda não puniu o sangue, ele ainda não puniu aqueles que derramaram o sangue dos santos. Depois de Jesus, morreu muitos cristãos, né? Eles jogavam na cova dos leões, amarravam em tocha assim, botava fogo em crente vivo. Então João ele teve uma visão. Ele disse: quando é que o Senhor vai julgar e vai vingar o nosso sangue, o sangue do justo? Ele disse: não é agora, isso vai ser só no final de tudo. Quem morreu, morreu. Quem fez isso está morto, está aguardando o dia do juízo. Então, no dia de juízo é onde esses que foram e lançaram os crentes, os cristãos na cova dos leões, que mataram a espada, a fio de espada, esses vão ser punidos. E aí é onde vem a vingança dos santos, que ele viu aqui. Entendeu, queridos? Isso aqui é na segunda vinda dele, que é quando ele vem já para eliminar
Satanás, o falso profeta e a besta. Amém, queridos? Eu queria pedir que você abrisse agora a sua Bíblia em Lucas 16. Abra aí sua Bíblia em Lucas 16. A gente entendeu um pouquinho aqui. 16, 19. Diz assim, queridos, a palavra: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta deles, daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam-lhes as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora eu quero que você entenda, querido. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha, quando nós morremos, quando nós partimos daqui para melhor, nós estamos conscientes. Não pense que quando nós morremos, a gente não está consciente. Não existe o sono da morte. Você entende isso? Não existe um sono que a pessoa morreu e está dormindo. Não. Quem morreu está consciente. Quando ele sai do corpo, ele sai em um estado de consciência. Isso seja para Deus ou para o outro lado. Ele vai estar consciente. Daqui para frente você vai ver a história desses dois homens, do rico e o Lázaro, o mendigo. Então, no versículo 23, diz assim: olha, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem foi que estava no inferno? O rico. O rico, ele estava consciente no inferno. Então ele levanta os olhos e ele vê Abraão e Lázaro, que era o mendigo, lá. E olha o que ele vai dizer no versículo 24: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso daqui, queridos, não é uma parábola não. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Isso daqui, ele está falando de algo real aqui. Ele está contando uma história real, verdadeira. Não está dizendo que é uma parábola. Ele está falando de um caso verídico. Se fosse parábola, estava escrito aqui: a parábola do mendigo e do rico. Não, está dizendo o rico e o mendigo. Então é caso verdadeiro. Então, o que aconteceu aqui? O rico morreu e foi sepultado, da mesma forma como Lázaro. Só que Lázaro foi para um lugar que chamava-se o seio de Abraão. Então ele já estava descansando, ele já estava em gozo. A
partir do momento que ele largou o morto, ele já estava em gozo. Porque Abraão, nessa história aqui, Abraão é como se fosse Deus. Estava assim, consolado por Abraão. E o rico olhou e teve essa visão. E disse: pede para que Lázaro venha aqui e toque na minha língua, para que eu refresque aqui dessa chama. Ele já estava em tormento. E olha o que ele disse aqui no versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Viu? Então, o que acontece? Eu falei de obra, né? O rico viu Lázaro, mendigo lá, e não teve a bondade de ajudar o mendigo. Ele botava a comida para os cachorros comiam, e Lázaro estava lá e os cachorros iam lamber as feridas de Lázaro. E ele viu tudo isso. Ele era rico, ele poderia fazer algo, mas ele não fez. Então ele não deu a mínima para o mendigo, para o pobre. Então a gente, não é que nós vamos viver sem fazendo obra ou não fazendo obra. Temos que fazer isso. E esse rico, ele não tinha fé em Deus. Para ele o que valia era os bens que ele tinha, era dinheiro, e ainda era uma pessoa má, que não ajudava ninguém. Então, queridos, e ele recebeu essa triste notícia, que a gente vai ver aqui no versículo 25. E além de tudo está posto um grande abismo. Ele disse para quê? Quero que você entenda isso daí. Ele disse, pediu para que Abraão mandasse Lázaro ir aonde ele estava, para tocar na língua dele, para ele esfriar da chama que ele estava. Então, a resposta de Abraão foi: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Tem uma barreira, tem um abismo muito grande entre um e outro. Abraão disse, de sorte que os que querem passar daí para vós outro não pode, nem de lá para cá, para onde nós estamos. Quem está lá, está lá. Quem está lá, está lá. Morreu, meu irmão, acabou. Ou você vai ficar em luz ou em trevas. Diz que há uma necessidade de preparação e de entendimento. Isso é coisa muito séria. A gente precisa entender sobre a vida e a morte, porque isso aqui não é só religião, isso aqui não é só igreja, isso aqui trata-se de vida e morte, coisa muito séria. Quando morrer, ou você está salvo ou você está perdido, ou é uma coisa ou é outra. Não tem como você sair de onde você está. E o versículo 27 diz assim: então replicou: pai, eu te imploro, o rico dizendo: pai, eu te imploro que manda a minha casa, eu te imploro que deixa eu ir até a minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não vire também para lugar de tormento, para este lugar de tormento. Escute, queridos, temos que fazer algo agora, porque depois de morto não tem mais o que fazer. E o versículo 29 ele diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Viu? Então veja bem, você prega o evangelho,
como nós temos que pregar em vários lugares, a dificuldade que é para uma pessoa receber, né, a palavra e aceitar Jesus. A dificuldade é muito grande, mas você está fazendo a sua parte, você está fazendo a obra do Senhor. O seu galardão vai vir. Você precisa pregar, o Espírito Santo vai convencer. Agora, se eles não chegarem a Cristo, você está livre do sangue daquela pessoa. Mas temos que pregar o Evangelho, porque ele disse assim: eles que ouçam. Lá tem Moisés e os profetas. Então eles que escutem, os profetas, o Moisés que estão lá, que vai falar para eles sobre esse assunto. E ele disse assim: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ainda, né, tentando convencer o pai Abraão, dizendo: não, mas se eu for lá, que estou morto, vou falar com eles, então eles vão entender e vão aceitar. Outra coisa aqui, queridos, talvez você não tenha mais isso na sua cabeça, né? Quem morreu não tem como falar mais com você, só se for um sonho. Mas como a gente tem visto aí, né, pessoas que morrem, aí vem um demônio e fala com aquele parente daquela pessoa e diz que é ele, diz que é aquela pessoa. E muitos acreditam nisso. Muitos acreditam que é aquela pessoa que morreu e veio e falou com ele. Eu já vi muitas histórias assim. E a pessoa chega a acreditar que isso é uma verdade. Que morreu um parente e ele teve aquela visão de ver aquele parente. E falou com ele: olha, não fique chorando por mim, porque eu estou em tal lugar, eu estou bem. Você já viu alguém contando essas histórias? Tudo mentira do diabo, tudo enganação. Quem morreu não tem como mais sair de lá, porque ele está em prisão, principalmente aqueles que morreram sem Cristo. E mesmo se eles morreram com Cristo, eles não têm poder para vir aqui. Sabe por quê, queridos? Porque Deus usa anjos e não pessoas que morreram. Não usa pessoas que morreram, usa anjo para trazer um recado. Então não acredite nisso. Versículo 31, para a gente encerrar. Diz assim, queridos: Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Você entendeu? Então, amados, quem morreu não tem como mais voltar aqui. Morreu, acabou. Ou ele está com Deus, ou ele está nas trevas. E o que a gente aprende aqui hoje é que a gente precisa estar na luz de Cristo e permanecer nela até o fim, para que quando ele vier, a gente possa estar preparado para morar com Cristo no paraíso. Naquele tempo existia o seio de Abraão, que era o lugar dos mortos que morriam com Deus. Então ele ia para esse lugar chamado seio de Abraão, até a morte de Jesus. Depois que Jesus morre, a Bíblia diz que ele desce e ele leva cativo o cativeiro com ele. Então, aqueles que estavam no seio de Abraão, ele levou para um lugar chamado paraíso. Quando ele estava na cruz, ele disse, não foi para aquele ladrão que estava do lado dele, ele disse: uma coisa te digo,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele levou aqueles que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Não existe mais o seio de Abraão depois de Cristo. Entenderam agora? Então quem morre agora vai direto para Cristo. Aleluia. Vai direto para esse lugar que Jesus disse que é o paraíso. Aleluia, Deus. Amém, queridos? Amém. E vamos aguardar a vinda do Senhor, que quando Ele vier, nós vamos partir assim, ó, no abrir e fechar de olho. Essa é a primeira vinda. Amém, queridos?